Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o hormônio insulina. Nós sabemos que a dificuldade do funcionamento da insulina, também conhecida por resistência insulínica, é um ponto fundamental para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. O que poucas pessoas sabem é que só existe uma medicação que verdadeiramente reduz a resistência insulínica, que é a chamada pioglitazona. No vídeo de hoje eu vou explicar para você como funciona a pioglitazona, quais as indicações de uso que nós temos para ela e quais os cuidados e os riscos que tem para os pacientes que fazem uso dessa medicação. Bom, vamos começar explicando que a pioglitazona é uma medicação que entra dentro das células, especialmente no tecido gorduroso e muscular, e ativa um receptor chamado de PPAR-gama, que acaba aumentando a captação e utilização de glicose por esses tecidos. Por isso que melhora muito a glicemia nos pacientes com diabetes. Além de melhorar a captação da glicose, ou seja, melhorar a resistência insulínica, ela favorece a ativação de genes que acumulam mais gordura dentro do próprio tecido gorduroso, o que acaba contribuindo para a redução dos triglicerídeos. E outro ponto importante, ela favorece a formação de tecido gorduroso no nosso subcutâneo, de maneira discreta, mas é um tecido gorduroso que vem sim, mas com aspectos benéficos, já que a gordura do nosso tecido adiposo subcutâneo, então aquela que fica nos nossos braços, nas pernas, ela é diferente da gordura visceral, que fica no nosso abdômen. Essa gordura chamada de subcutânea, ela também é anti-inflamatória. Então ela produz substâncias do bem que reduzem a inflamação e o risco cardiovascular. Como eu falei que a pioglitazona aumenta a deposição de triglicerídeos na gordura, isso acaba sendo um ponto importante para outra patologia também, que é o acúmulo de gordura no fígado associado ao paciente com síndrome metabólica. Então, se você é um paciente que tem sobrepeso, que tem obesidade e deu aquela gordurinha no fígado, a principal hipótese é que seja uma gordura no fígado associada ao seu sobrepeso. E nesses casos, a pioglitazona, ela vai muito bem, ela ajuda a reduzir a deposição de gordura no fígado e reduzir a inflamação do fígado também. E por que isso? Porque melhorando a resistência insulínica, favorecendo o acúmulo de triglicerídeos no próprio tecido adiposo, gorduroso, essa gordura acaba não sendo estocada dentro do fígado. Então, ponto positivo para a pioglitazona, tanto no controle da glicose, melhora da resistência insulínica e melhora da deposição de gordura no fígado, reduzindo a esteatohepatite gordurosa, não alcoólica, o nome antigo, doença hepática gordurosa não alcoólica, ou o nome mais atual, doença hepática associada à disfunção metabólica. Quer dizer o quê? O paciente que está com sobrepeso, obesidade, tem um pouquinho de gordura no fígado. Resumindo, é isso daí. Rodrigo, então, se a pioglitazona melhora a resistência insulínica, melhora o diabetes tipo 2, vamos supor que eu tenho insulina alta, A minha glicose está normal, mas a insulina está alta, o que pode sinalizar que eu tenho resistência insulínica. Será que eu já posso fazer uso da pioglitazona para prevenir um diabetes tipo 2 que porventura venha a surgir? Não, gente, não é recomendado utilizar a pioglitazona para prevenção de diabetes tipo 2 e muito menos para tratamento simplesmente da resistência insulínica se não tem alteração da glicose. Nós não temos estudos que avaliaram a pioglitazona nesse contexto. Então, o uso mais tradicional são para pacientes com portadores de diabetes tipo 2, ou seja, os exames de glicemia já acusaram que você tem esse diagnóstico. Rodrigo, mas e se eu tenho acantose nígricas, Então aquelas manchas escurecidas em região de dobras, um sinal clássico de resistência insulínica, mesmo com exames da glicose normal, será que eu poderia fazer uso? Também não, pessoal, nós não usamos pioglitazona para tratamento simplesmente da acantose como marcador da resistência insulínica, porque não tem estudos que respaldem esse uso. Agora, se você é um paciente que não tem nenhuma alteração da glicose, mas tem a presença de gordura no fígado, que foi descartado outras causas e ficou por conta do sobrepeso, da obesidade, e os exames de fígado já acusam uma certa inflamação,
com certeza você poderia fazer uso da pioglitazona, porque é um medicamento que já foi estudado nesse contexto e melhora demais os marcadores de lesão do fígado. Agora, um ponto importante que a gente tem que falar. A pioglitazona é uma medicação excelente, mas nem tudo são flores, né? Nós sabemos que as medicações, elas podem ter sim alguns efeitos adversos. Vou citar alguns para vocês aqui com relação à pioglitazona. O primeiro deles, retenção de líquido, que pode acontecer num grau discreto, porque a ativação daquele receptor chamado de PPAR-gama também tem um componente renal que aumenta a reabsorção de sódio ali no rim, jogando esse sódio para dentro do vaso. Isso puxa a água, um pouco de retenção de líquido. E claro que, lembra que eu falei que tem a formação de tecido gorduroso no subcutâneo? Isso acaba, né, gente? É um pouquinho de gordura, então pode ter sim um pouco de ganho de peso, seja por conta da retenção de líquido, seja por conta do ganho de gordura. Geralmente é discreto. Ora, se nós estamos falando em retenção de líquido, quando que eu não devo usar essa medicação? Em pacientes que já têm problema, que muito líquido ia fazer mal para ele. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, né? O coração tem uma capacidade de bombeamento fraca, limitada, né? Qualquer líquido que acumula mais pode ir para dentro do pulmão. Então nós não devemos usar a pioglitazona em pacientes que têm insuficiência cardíaca. Outro caso que nós não devemos usar a pioglitazona, como ela forma tecido gorduroso no subcutâneo, ela acaba fazendo esse tecido gorduroso às custas de células que seriam transformadas em células do osso. Ou seja, as pessoas que têm uma fragilidade óssea maior, então mulheres depois da menopausa, aquelas que têm alto risco de fratura, que têm osteoporose ou que já tiveram alguma fratura prévia, não é interessante usar a pioglitazona, porque ela vai desviar a produção de células que iriam para o osso, né, lá nas células tronco ali que acabam se diferenciando, e vai jogar para a formação do tecido gorduroso no subcutâneo. Então, para essa paciente, não seria tão interessante. E a questão do ganho de peso, que é real, gente, ele ocorre geralmente no máximo 2 a 3 quilos. Se nós temos um paciente com obesidade, com interesse de perda de peso, é algo que a gente tem que pôr na balança, apesar da melhora da glicemia, da melhora metabólica importante, né, de queda de triglicerídeos, redução da gordura no fígado, pode ter sim um ganho de peso discreto e que isso incomode o paciente. A gente precisa informar, mas do ponto de vista de glicemia, da parte hepática, né, é um remédio muito, muito bom e muito pouco utilizado. Quem acaba utilizando pioglitazona, com certeza se vocês verem alguém utilizando, foi o endocrinologista que passou, ou o médico especialista em fígado, né, o gastro ou hepatologista, caso o paciente tenha um pouco de gordura no fígado. Mas outras especialidades não gostam muito, né, tem medo de usar a pioglitazona, e é um remédio que ficou ali meio que em segundo plano, né? Não está muito nos holofotes das novidades para o tratamento do diabetes tipo 2, mas eu particularmente gosto muito dela pela potência de redução da glicose, melhora da questão de gordura no fígado e, claro, tomando cuidado com as contraindicações e os efeitos adversos que a gente tem que saber e tem que conversar e explicar para o nosso paciente. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado um pouco vocês a esclarecer sobre o que é a pioglitazona e quando usar um medicamento pouco comentado, mas muito bom para o tratamento do diabetes tipo 2. Ficou mais alguma dúvida sobre essa medicação? Não deixe de escrever aqui nos comentários para mim. Eu estou aqui para trocar ideia com vocês. É um prazer grande responder todas as dúvidas. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Beleza? Um grande abraço aí para vocês, uma ótima semana e até lá!